Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, estamos dando aí início a mais um dia de aula, né? Mais um módulo aí. Hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Hoje nós teremos aí matemática, português e espanhol. Vamos lá? Peguem a apostila de matemática e abram na página 62. Nós iremos fazer mais alguns exercícios sobre frações, alguns probleminhas, da página 62 à página 63. Nós iremos fazer 64, perdão. 62 a 64. Então, nós temos lá exercício de número 8. Então, nós temos lá um probleminha. Então, tá assim. André usou 1 litro de leite, ou seja, 1000 mililitros, para fazer 2 receitas iguais de pudim. Quantos mililitros de leite André usou em cada receita? Se aqui está falando que ele usou 1000 mililitros em 2 receitas, significa que foi metade em cada receita. Então, vocês vão registrar aqui, 1000 dividido por 2, que é igual a 500. Então, resposta, ele usou 500 ml, que são mililitros, para fazer em cada receita. Ele utilizou em cada receita, né? Então, a pergunta é, quantos mililitros de leite ele usou em cada receita? Então, ele usou 500 ml. Então, 500 mililitros, ok? Em cada receita. Em quantas partes o litro de leite foi repartido? Então, nós repartimos em quantas partes? 2 partes. Então, escrevam lá. Foi repartido em 2 partes. Por quê? Porque falou, a gente queria saber a metade, porque nós sabemos que ele usou 1000 mililitros, que foi 1 litro de leite, nas 2 receitas. Como nós tivemos que dividir, né? Porque foi metade para uma receita e metade para outra, então foi repartido em 2 partes. Podemos dizer que em cada receita foi usada uma fração do litro de leite? E que fração foi essa? Escreva também com palavras. Então, vamos lá. Então, cada receita recebeu 1/2, que é a metade do litro de leite. 1/2, lembrando, pessoal, que é 1 sobre 2, né? O 1 é o numerador e o 2 o denominador. Então, cada receita recebeu 1/2, ou metade do litro de leite. Então, cada receita recebeu aí a metade desse litro de leite. Exercício 9. Com 1 litro de água, Lourenço serviu 4 copos iguais. Quantos mililitros de água Lourenço serviu em cada copo? Se eu sei que 1 litro tem 1000 ml, que são 1000 mililitros, então aqui está perguntando em mililitros, então eu vou pegar 1000 e vou dividir por 4, porque são 4 copos. Então, se eu pegar 1000 dividido por 4, vai ser igual a 250. Então, a resposta, ele serviu 250 ml em cada copo. ml é a simplificação, né? Aí a sigla do mililitros, tá, pessoal? L é de litro e ml é de mililitros. E em quantas partes o litro de água foi repartido? Então, nós repartimos em 4 partes. Então, foi repartido em 4 partes. E como, então, podemos dizer que cada copo, a fração, que fração que corresponde a cada copo? Vai ser 1/4. Então, vocês vão escrever aqui, ó. Cada copo recebeu 1/4 do litro de água. Certo? Por quê? Porque eu peguei todo o litro de água e reparti em 4 partes iguais. E cada parte foi para um copo. Então, cada copo recebeu uma fração do litro de água. Então, é 1/4. Então, cada copo recebeu 1/4 do litro de água. Com 1 litro de suco, Lívia serviu 5 copos iguais. Quantos mililitros de suco Lívia serviu em cada copo? Então, tá lá, de novo, com 1 litro de suco. 1 litro tem 1000 ml, 1000 mililitros. Então, eu vou pegar 1000 e vou dividir por 5, que vai ser igual a 200 ml.
Então, quantos mililitros de suco serviu em cada copo? Então, ela serviu, ou Lívia serviu, 200 ml, né, que é os mililitros, em cada copo. E em quantas partes o litro de suco foi dividido? Ele foi dividido em 5 partes. Então, foi dividido em 5 partes. E podemos dizer que cada copo recebeu uma fração do litro de suco. Que fração foi essa? Se foi dividido em 5 partes, cada copo representa 1/5. Então, foi dividido, né, em 5 partes e cada copo, aqui na letra B, vocês ainda vão responder, cada copo recebeu 1/5 do litro de suco. 1/5 do litro de suco. Página 63. Nós vamos lá. De acordo com a atividade 8, 9 e 10, nós vamos escrever V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Lívia serviu 1/5 de litro em cada copo. Verdadeiro, porque lá deu 200 ml, então foi uma parte de 5 partes que foram repartidas. Então é V. Lourenço serviu 1/4 de litro em cada copo. Também verdadeiro, porque deu lá 250 ml, né? Então foram sim 1/4. Foi dividido em 4 partes. Verdadeiro. Lourenço serviu uma quantidade menor do que Lívia em cada copo. Falso, não é menor, é bem maior, né? Quanto mais for dividido inteiro em mais partes, menor ele se torna. Então, 1/4 é maior que 1/5. Então, aqui é falso. 1/4 de litro é uma quantidade maior do que 1/5 de litro? Verdadeiro, sim. Por quê? Porque nós vimos lá, 1/4 deu 250 ml e 1/5 deu 200. Então, 1/4 é bem maior, é uma quantidade maior, verdadeiro. 1/2 é o dobro de 1/5? E aí? 1/2 deu 500 ml. O dobro, se for aqui, 1/5 teria que dar 250, porque eu estou falando que 1/2, metade é 500. Então, para dar 500, eu vou ver a metade. E 1/5 não dá 250, dá 200. Então, 1/2 é o dobro de 1/5? Não, é falso. Então, letra F. E 1/2 é o dobro de 1/4? E aí? Eu disse que 1/2 deu 500. Esse 500 já é o dobro. Então, para mim saber o porquê deu o dobro, eu volto fazendo a operação inversa. Então, a metade de 500 é 250, certo? E 1/4 lá, repartido em 4 partes, deu 250 ml. Então, 1/2, a metade é o dobro de 1/4? Sim, verdadeiro. Então, vai ficar V, V, F, V, F, V. Ok? Na linha a seguir, temos 3 marcações, além de 0 e 1 litro. Em cada marcação, escreva uma das quantidades ao lado, de modo que formem uma sequência em ordem crescente. Então, aqui, dividido ao meio, é 1/2, que é esse daqui. Então, vocês vão colocar 1/2, metade do litro. Depois, uma proporção menor que metade, vai ser 1/4 de litro. E aqui a proporção menor, 1/5 de litro, ok? E aqui nós vamos completar as frases com maior que, menor que ou igual. Então, 1/2, ele é maior que 1/5. Letra B, 1/2, ele é igual ao dobro de 1/4. 1/4, ele é menor que 1/2, menor que a metade. E 1/5, ele é menor que 1/4. Então, essas são aí as frases completadas. E nessa linha, em que posição você marcaria a fração 1/8? Então, 1/8 ficaria à direita de 1/2. 1/2, direita é para frente, tá? Esquerda para trás. Então, ficaria à direita? Não. Ficaria entre 1/5 e 1/4? Também não. Ficaria entre 0 e 1/5 ou entre 1/4 e 1/2? Então, essa fração 1/8 ficaria entre 0 e 1/5. Marquem um X aqui. E aqui vocês vão explicar a resposta. Então, escrevam lá. A fração 1/8
é menor do que 1/5. Por isso, deve estar mais perto de zero. Então, a fração 1/8 é menor do que 1/5. Por isso, deve estar mais perto do zero. Então, essa é a opção. E aqui, escreva a fração que cada frasco representa de 1 litro. Então, vamos lá. Eu tenho aí, cada garrafa tem aí 500 ml, certo? 500 ml. Então, 500. Aqui, quantidade de frascos para formar 1 litro. Então, eu vou precisar de 2 frascos. Então, a fração do litro vai ficar 1/2. 1/2. Aqui, capacidade de frasco. Cada frasco tem 250 ml. Então, eu preciso saber quantas garrafas eu preciso para formar 1 litro. Lembrando que 1 litro tem 1000 ml. Então, 250 mais 250, 500. Então, mais 2 vai dar 500, que vai dar 1000. Então, eu vou precisar de 4 garrafas. Então, vai ficar 1/4, a fração do litro. 1/4. E aí, vocês vão pintar, tá, pessoal? Então, aqui vocês vão pintar 2 garrafas. Aqui vocês irão pintar 4 garrafas. 200 ml. Então, vai 200, 400, 600, 800, 1000. Então, vocês vão pintar 5 garrafas. E vai colocar aqui 1/5. E para dar 100 ml, eu vou pintar 10 garrafas. 1, 2, 3, porque tem 100 ml. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, aqui vocês vão pintar todas e vai ser 1/10, certo? Se você tivesse um frasco com capacidade de 50 ml, quantos seriam necessários para completar 1 litro? Então, se para completar com 100 ml precisa de 10, 50 ml é a metade, né, de 100. E se é a metade, eu vou precisar do dobro de garrafas. Então, aqui seriam necessários, né, 20 frascos. 20 frascos. E eles representariam 1/20. Então, seriam necessários 20 frascos que representariam 1/20 do litro. 1/20 do litro. E aqui vocês vão traçar uma linha na horizontal, uma linha deitada, com 10 centímetros. Então, vocês vão medir na régua 10 centímetros e vai colocar aqui na ponta. Vai colocar o 0 e lá na outra ponta o 10. E aí, marque 0 na ponta esquerda, 0, e 1 litro na ponta direita. Então, ao invés de pôr 10, vocês vão pôr 1 litro, tá? Então, de 0 a 1 litro. E depois vamos responder. Em que posição da linha você vai marcar 1/2, metade do litro? Então, vocês vão dividir. Se está em 10 centímetros, você vai achar o meio, 5 centímetros. Vai passar um traço, tá? Na vertical, pequenininho, e vai colocar lá, 1/2. Então, o meio vai ficar bem na metade dessa linha. Então, aí vocês vão colocar aqui, ó. Vocês vão escrever. Vai marcar bem no meio da linha, 5 centímetros. Então, vai marcar bem no meio da linha, 5 centímetros. E as frações 1/4, 1/5, 1/10 e 1/20? Estão à direita ou à esquerda de 1/2, né? A metade do litro. E qual delas está mais perto de 0? Então, vamos lá. Vocês vão escrever aqui, tá? As outras frações estão à esquerda de 1/2, pois são menores do que 1/2. A fração 1/20 está mais perto de 0, pois é a menor dessas frações. Então, todas essas frações vão estar à esquerda, tá? Da fração 1/2. E a fração 1/20 é a que estará mais próxima do 0, porque ela é a menor de todas essas frações. E aí, vocês vão registrar na linha. Então, 1/2, depois 1/4. 1/4 é a metade desse 1/2. Então, vocês vão achar a metade da metade, de novo, vai colocar 1/4. 1/5 é um pouco menor que 1/4. 1/10 é bem menor que 1/5 e 1/20 está quase chegando lá perto do 0. Então, é isso que vocês vão fazer aí. Ok, pessoal?
certo? Então, prestem bastante atenção na hora de colocar na sequência aí as frações, ok? Nós iremos agora para português e espanhol. Vamos lá?